E aí galera, beleza? Professor Gelson aqui para nosso primeiro sábado letivo de História. A gente tá vendo nesse sábado, dando de certa forma uma pequena revisada no conteúdo que a gente já iniciou, que é a vinda da corte portuguesa para aqui, para o Brasil. Para entender melhor a vinda da corte portuguesa aqui para o Brasil, a gente tem que falar primeiro, vamos voltar um pouco no tempo. A gente vai falar de um carinha chamado Napoleão. Esse rapaz aqui, Napoleão, na época, ele era o imperador da França. E por que a gente tem que saber sobre Napoleão para entender a vinda da família portuguesa para o Brasil, da corte portuguesa, mais exatamente? Na época, Napoleão havia se declarado imperador da França e declarado guerra à Inglaterra. E a gente tinha na época também uma aliança muito forte entre Portugal e Inglaterra. Essa aliança é a mais antiga aliança entre nações do período absolutista da história. Portugal e Inglaterra já eram aliados políticos e comerciais desde muito antes, desde a época medieval. E essa aliança começou por causa das cruzadas. Quando Napoleão declarou guerra à Inglaterra, ele já tinha tomado quase todo o continente europeu. Ele já havia tomado quase todo o continente europeu e impôs um bloqueio comercial à Inglaterra, que a gente vai conhecer como bloqueio continental. Ah, professor, mas o que era esse bloqueio continental que o senhor está falando aí? Napoleão, ele literalmente proibiu os países europeus de comercializar ou abrirem seus portos para a Inglaterra. Essa proibição afetou todos os países europeus que o Napoleão já havia conquistado. Lembrando, Napoleão era da França. Ele já havia conquistado a Áustria, a Prússia, a boa parte da Espanha havia se aliado ao Napoleão. E Napoleão via essa aliança entre Portugal e Inglaterra como uma ameaça para ele. Ele tinha medo de que a Inglaterra usasse Portugal como uma arma no continente. Então ele impôs esse bloqueio continental. Bola vai, bola vem. Ele
testa a lealdade do príncipe regente na época de Portugal, que era Dom João. Ah, professor, se Dom João governava Portugal, por que ele era príncipe regente? Porque a mãe dele, a Dona Maria de Bragança, havia sido dada como incapaz de governar por problemas mentais. Então, em Portugal, nós tínhamos Dom João como príncipe regente, como rainha mãe a Dona Maria e a esposa de Dom João como princesa regente, a Carlota Joaquina. Ah, professor, mas e aí? Como ficou essa coisa de bloqueio continental, de Napoleão exigir a fidelidade de Portugal? Dom João, que na época governava Portugal e tudo, não era bobo nem nada, né? Ele disse: não, Napoleão, a gente tá firme aí. Declarou lealdade a Napoleão. Por que ele declarou lealdade a Napoleão mesmo tendo aliança com os ingleses? O exército de Portugal estava muito sucateado, estava muito debilitado. E o exército de Napoleão, por outro lado, era o exército mais forte em terra, ou seja, ele tinha um exército terrestre que era o mais forte de toda a Europa. Aí Dom João, que não era besta nem nada, disse que era leal a Napoleão. Só que tudo fachada. Porque o que é que acontece? Dom João declara lealdade a Napoleão, só que por baixo dos panos ele começa a conspirar, a tramar um plano, uma rota de fuga disso com a Inglaterra. Napoleão, que não era bobo nem nada, começou a botar à prova a lealdade do Dom João. Até então, príncipe regente de Portugal. E aí, no ano de 1807, Napoleão mobiliza suas tropas. Vindos lá da França, começa a mobilizar suas tropas a marchar em direção a Portugal, em direção a Lisboa. Em direção a Lisboa, no intuito de tomar literalmente o poder, destituir a família real, prender a corte
e toda a família real, toda a corte palaciana, e tomar o poder de Portugal, como ele fez com os outros países, né? Aí Dom João começa a ficar indeciso. Fico em Portugal e aguento a consequência. Começo a mobilizar meus exércitos para peitar com Napoleão. Ou canto o pneu. Ou vou simplesmente fugir. Aí veio um carinha, que era conselheiro do Dom João, que era o Dom Rodrigo, com a ideia para o Dom João VI de fugir. Ele chega para o Dom João VI e diz: é melhor você fugir. Dom João, na época, sem saber muito, mas para onde eu vou? Dom Rodrigo sugere que ele vá para suas colônias. Mas qual colônia? Portugal tinha colônias em toda a África e tinha a colônia brasileira aqui na América. Dom Rodrigo sugere que ele venha para o Brasil. Ele vem com essa ideia para o Dom João, né? E Dom João ainda assim, ainda fica indeciso. Vocês acreditam? Continua indeciso. No vou ou fico, como ficou conhecido nos livros de história. Nesse vou ou fico, Napoleão chega na fronteira portuguesa. E nisso não tem mais muito o que decidir. Ele que estava em cima do muro, Dom João, ficou vou ou fico, ou vou ou fico. Acabou elaborando, de última hora, um plano de contingência de fuga. Como era esse plano? Bem simples. E quando eu digo simples, é simples mesmo. Eu vou explicar aqui para vocês, tentem acompanhar aí, porque é rápido. Ele pegou todos os 15 mil membros da corte. Quando eu digo corte, eram os nobres, a família dele e os funcionários do palácio. Pegou essa negada toda, pegou toda a marinha portuguesa, que na época contava com 4 caravelas, e uma embarcação de guerra, que era conhecida como o Príncipe Regente. Que era uma embarcação de guerra. Pegou essa negada toda, pegou toda a marinha, jogou todo mundo dentro do barco, às pressas,
E às pressas também pediu ajuda a quem? A Inglaterra. Ah, professor, mas pediu ajuda como? Foi bem simples também. Não tem muito que vocês ficarem quebrando a cabeça. É um conteúdo bem simples. Vocês vão pegar bem rápido. Eles pediram ajuda à Inglaterra por quê? Na época, a Inglaterra tinha maior e mais forte marinha do mundo. O que não mudou muito hoje em dia. Até hoje, a maior marinha do mundo é a da Inglaterra. A maior tecnologia náutica militar é da Inglaterra, atualmente. Eles pediram para a marinha inglesa escoltá-los até o Brasil. E aí o comboio já contava com as 4 caravelas, o navio de guerra português, que era o Príncipe Regente. Aqui a gente já faz 5 embarcações, só de Portugal. A marinha inglesa, muito humilde, né? Sempre muito humilde, disse: não, a gente vai mandar só assim de leve os 2 navios mais rápidos e mais armados, digamos assim, da nossa marinha, que eram na época o Intrépido e o Legacy. Esses 2 navios contavam com eles, ou melhor, contavam com um armamento de nada mais, nada menos do que 48 canhões em cada. Além de serem muito rápidos no mar, para manobras militares, eles eram muito bem armados, como vocês podem ver. Então, a vinda da corte portuguesa não estava assim tanto ao léu como muitos historiadores pregam. Ah, e curiosidade para vocês. Vocês vão adorar. Esse primeiro navio inglês que eu citei, o Intrépido, até hoje ele existe lá na Marinha Inglesa, no Museu Náutico Inglês, no Porto Museu Inglês. E algumas cenas do filme Piratas do Caribe foram gravadas nele. Aquelas cenas de luta do primeiro filme foram gravadas no Intrépido. Só a cargo de curiosidade para vocês. Aí vamos lá, prosseguindo. E a saída deles se deu, da corte portuguesa no caso, lá de Portugal para cá para o Brasil, no ano de 1807. Eles saíram de Portugal. Já no finalzinho de 1807. Já no finalzinho de 1807, eles saem de Portugal para cá, para o Brasil. O plano era que eles parassem em Cabo Verde
primeiro, para depois vir para o Brasil. Só que aí, devido ao que tudo indicam as pesquisas historiográficas e tudo, por conta do mau tempo, eles não puderam parar em Cabo Verde e acabaram vindo direto. E por decisão do príncipe regente, na época, o Dom João, decisão de última hora dele, sabe-se lá o porquê, eles não foram direto para o Rio. A decisão, o plano era que eles fossem direto para o Rio de Janeiro, de Portugal para o Rio direto, para aportassem na Baía de Guanabara, no porto de Guanabara. Só que quando chegaram próximos a Cabo Verde, que já estava havendo uma grande tempestade, o príncipe regente disse: não, leve metade da frota para o Rio, que a metade da frota, que é onde eu estou, vai para Salvador. Vai para Salvador. Então, assim, a frota se dividiu, uma parte indo para Bahia, para Salvador, né? E outra para o Rio. Aí uma parte veio à Bahia e a outra para o Rio. Ah, professor, mas Dom João, ele foi com todo mundo da corte, assim, para Bahia? Ah, não. Ele foi literalmente sozinho. A mãe dele foi para o Rio, a esposa foi para o Rio. Basicamente, quem foi para Bahia com ele foi Pedro I e Dom Miguel, que era o irmão mais novo de Dom Pedro. E assim se deu a chegada dos nobres da corte portuguesa no Brasil. Ou seja, recapitulando, eles vieram fugidos dos exércitos da França, dos exércitos de Napoleão, escoltados pela marinha inglesa. Ao chegar aqui no Brasil, não tendo onde ficar, não tendo sido uma vinda de maneira, como eu posso dizer, súbita, repentina, não havia uma preparação para a hospedagem deles ou para acomodar todas essas pessoas. Eram por volta, como eu disse, de 15 mil pessoas da corte portuguesa, agora alocadas no Brasil. Ah, mas como acomodou todo mundo? Eles começaram a desapropriar
imóveis no Rio de Janeiro. Tenso, né? Eles começaram a desapropriar imóveis no Rio de Janeiro, colocando um símbolo que tinha as iniciais PR, Príncipe Regente, nas portas. Os agentes, funcionários de alto escalão da corte, passavam nas casas, viam quais eram as casas melhores e tudo. As que fossem melhores, eles tacavam um seluzinho na porta: Príncipe Regente, agora a casa não é mais sua, agora vá caçar outro lugar. E assim chegaram no Brasil, no Rio de Janeiro. Lembrando que o primeiro lugar onde a corte se estabeleceu não foi no Rio, foi em Salvador, na Bahia. Lembrando também que Salvador, por um bom tempo, foi nossa capital. Foi basicamente assim que se deu a vinda da família real portuguesa, de toda a sua corte, de todos os seus 15 mil membros, contando com funcionários, nobres, os príncipes, as princesas, do Dom João, a Dona Carlota Joaquina, a Dona Maria, que era a rainha-mãe, e funcionários de alto escalão do governo português para o Brasil, de maneira súbita, de maneira repentina, ao que muitos pregam. Ao contrário do que muitos pregam, não foi uma fuga tão de maneira covarde, foi planejada, foi premeditada. Uma fuga que a gente pode dizer que foi estratégica. Aqui para o Brasil. E assim a gente vai ter, com a família real aqui no Brasil, muitas e muitas coisas que iriam mudar. Algumas delas vai ser a abertura dos portos, e outra que nós podemos citar, um crescimento do comércio. Durante esse período que a família real esteve aqui no Brasil, que foi um período muito grande. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, do nosso primeiro sábado letivo. Espero que tenham gostado. E fiquem em casa e se cuidem. Vejam também o documentário que está disponível na plataforma sobre a vinda da família real para o Brasil. Um documentário que eu particularmente adoro, de um historiador muito bom. Espero que vocês também gostem. Esse documentário vai abrir os horizontes de vocês. Deem uma olhada nesse documentário logo após que acabar essa aula, tá certo? Valeu!